Vamos continuar o papo sobre cemitério. Hoje nós vamos falar sobre a anatomia do cemitério, seus espaços físicos, espirituais, além das entidades que ali habitam e chefiam. Mas sem enrolação, vamos para o vídeo de hoje. Olá, eu sou Gesley Alves, sacerdote do terreiro São Jorge Guerreiro, aqui no Espírito Santo, Jacaraípe. E antes de mais nada, eu venho pedir para que você deixe o seu like se você gostou do vídeo ou deixe o dislike. Não se esqueça, isso é muito importante para motivar a gente a fazer cada vez mais vídeo para você. E também se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para não perder nenhum futuro vídeo. Fechado? No vídeo de ontem, nós falamos sobre o cemitério. Conversamos um pouco sobre a história do cemitério, desde os tempos das cavernas, como foi o despertar da fé e tudo mais. Se você perdeu, dá um pulinho lá e assista antes de prosseguir nesse vídeo, porque essa é a segunda parte desse ensinamento. Uma coisa se encaixa na outra. Então lá nós falamos sobre a questão da calunga grande e da calunga pequena. Sendo a calunga grande, o grande oceano, o maior cemitério da humanidade, e além da calunga pequena, que são esses cemitérios que toda cidade tem. Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre a calunga pequena. Esse é o cemitério que todos nós temos acesso com maior facilidade e aonde todos também utilizam. O pessoal do candomblé, da umbanda, da quimbanda, do catimbó, praticamente todos que participam ali das culturas afros brasileiras utilizam muito desse cemitério, mas é muito inteligente entendermos como é que ele funciona espiritualmente para que não haja nenhum tipo de acidente energético nesse ambiente. Essa ideia da hierarquia do cemitério e também do espaço sagrado desse cemitério da calunga pequena, ela é desenhada a partir dos cemitérios antigos. Atualmente, os cemitérios não têm mais essa configuração, mas salve aqueles cemitérios que ainda se mantêm tradicionais, se mantêm ainda no estilo europeu, colonial, que foi trago aqui para o Brasil e perpetuou durante muito tempo. Esse tipo de cemitério ele é composto especialmente por um portão de entrada e um portão de saída. Entre esses dois portões existe uma estrada. No meio dessa estrada tem uma praça. E entre esses dois polos, entrada e saída, sempre tiveram dois cruzeiros, um branco e um preto. O cemitério, basicamente, ele era dividido em dois. O lado preto, o lado negro do cemitério, seria destinado aos indigentes, aqueles que morrem sem identificação e são enterrados ali em covas públicas, geralmente sem uma lápide específica, apenas com um número ou com um crucifixo. A parte do cruzeiro branco é destinada às pessoas que morreram e tiveram funerais a partir da sua família. Geralmente tem ali mausoléus, tem ossários, tem lápides muito bonitas. O cemitério, então, ele é dividido nessas duas categorias. É muito comum essa entrada e essa saída, porque geralmente quando você entrava no cemitério, você entrava em um cortejo. Você tinha que passar, fazer toda a praça, geralmente a celebração era feita nessa praça e depois era lá enterrado o falecido. E você saía pela outra porta, para que você não atrapalhasse quem estava vindo com o próximo velório, se houvesse no mesmo dia. Então era um cemitério muito bem pensado. Então é nessa configuração que nós iremos trabalhar. Como falei, muitos cemitérios atualmente não têm essa mesma configuração, principalmente aqueles que são particulares. Eles são desenhados de uma forma diferente. Isso não significa que isso não se aplique a elas. Só que de repente você vai ter um elemento a mais ou um elemento a menos que você vai ter que ali se adaptar ou perguntar a uma entidade do seu terreiro como se adequar a essa modernidade. Eu nunca tive problema com isso na minha cidade, porque os cemitérios aqui são nessa configuração. Vamos começar então falando sobre a porteira, a porta do cemitério, o portão do cemitério. Eu sei que muitas cantigas falam que o portão do cemitério pertence a Exu Caveira, mas não pertence a Exu Caveira, pertence ao Exu Porteira. Toda porteira, todo portão pertence a esse Exu, é a ele que nós vamos nos reverenciar. Quando a gente vai entrar em qualquer espaço santo, seja cemitério,
seja praia, seja um terreiro, seja qualquer lugar que nós vamos adentrar e nós não conhecemos a estrutura espiritual daquele ambiente, nós devemos sim pedir e saudar o Exu Porteira, pois ele sempre está presente em toda porteira, assim como diz o seu nome. Então ali no cemitério, quando você for entrar, o mais inteligente é você levar uma vela ou um copo de cachaça. Lá você vai colocar o copo de cachaça e vai colocar a vela acesa. Não pode fazer isso, derrame a cachaça no portão e acenda a vela na frente. Também não tem problema. Também não pode fazer isso, leva uma moeda. Chegou na porta do cemitério, você vai pegar a moeda e vai lançar pedindo licença. Você vai lançar a moeda de fora para dentro do cemitério. Você vai pedir licença e você vai entrar no cemitério. Quando você faz isso, você está despertando o lado espiritual daquele ambiente. Você está falando, olha, eu conheço você, então eu estou pedindo licença porque eu vou utilizar da sua força. É isso que você está falando. Quando você não faz isso, é só um cemitério. É só um local que foi destinado a enterrar corpos. Quando você reverencia quem está na porta, guardando a chave espiritual daquele ambiente, você está pedindo para que ele abra as portas espirituais e você possa fazer isso. Então, se você não faz, infelizmente você só está entrando num pedaço de chão que tem um monte de gente morta enterrada. Continuando na questão do portão, nós temos ainda a sua extensão, que é o muro. Esse muro é conhecido como Lomba Maior, e ali habita o Exu Sete Lomba ou Exu Lomba, até mesmo o Exu Gato Preto. Muitas das vezes, quando nós vamos ao cemitério, nós vemos muitas manifestações. Então é comum que nós vemos esse gato preto andando no muro do cemitério. Mas não é qualquer gato, é o gato preto. Então esse gato preto ele pode estar ali mostrando algo para você ou até te defendendo. Eu já fui defendido por um gato. Outro dia eu conto essa história. Foi contra um quiumba. Mas esse Exu, o Exu Lomba ou Exu Sete Lomba, ele está ali para proteger o espaço sagrado. Então qualquer pessoa que pediu licença no portão, adentrou o espaço sagrado para utilizar de sua energia e está fazendo mau uso dessa energia, esse Exu vai se mobilizar. Então ele está ali para vigiar, para guardar. É só lembrar, a lomba maior é o muro, porque nós temos também a lomba menor. O que seria a lomba? Lomba é muro. Então quando a gente faz uma lápide, aquelas lápides americanas que são mais ou menos assim, elas são lomba. Então existe a lomba menor, que seria a lápide, e a lomba maior, que é o muro, como se fosse uma grande lápide do próprio cemitério. Então ali na lomba menor também vamos ter o Exu Sete Lomba ou Exu Lomba, porque ele vai estar sempre no mesmo espaço. Então quando você escutar uma cantiga que a pombogira dançou em cima da lomba, está falando que ela dançou em cima do muro do cemitério. Não é qualquer muro, é do cemitério. Agora que nós já adentramos o cemitério, nós temos a estrada do cemitério e além todos os espaços vagos. Onde não houver sepultura, mausoléu, tudo onde não tiver nenhum tipo de estrutura física, que tenha ou não um corpo ali, vai pertencer, vai ter ali a sua guarda o Exu Mirim. Mas não é o Exu Mirim que se ensina aí de falange, é o Exu Mirim entidade, a entidade Exu Mirim. Ele está dentro do cemitério guardando, rondando. Exu Mirim está de ronda, ou seja, não faça nada de errado. Exu Mirim está de olho, ele é rápido e ele é fofoqueiro. Então, adentrou o cemitério para utilizar do espaço sagrado, enganou o Exu da Lomba, passou despercebido por um, por outro, mas ainda está circulando, fazendo maldade, Exu Mirim está de olho em você. Então ele está sempre perambulando, e é muito comum os médiuns, quando vão dentro do cemitério fazer alguma coisa, ver muitas crianças. Isso é muito comum. Nem toda criança espiritual que se manifesta no cemitério, que você vê lá, é um Exu Mirim, gente. Exu Mirim é a entidade, é um só. Ele faz essa brincadeira de mostrar muitos espíritos de criança para ele se misturar entre elas. Exu Mirim é brincalhão, só que ele não é infantil. Não pense que ele é criança boba. Ele é muito esperto, ele é rápido, esperto e fofoqueiro. Ele vai contar o que você está fazendo. E além disso, também nós vamos ter a praça do cemitério.
Cemitério é praça linda, mas ninguém quer passear, né? As praças dentro do cemitério eram comuns, muito comuns, porque ali era feito o velório. É um espaço aberto, onde o cheiro se dissipava, não existia formol, então era necessário esse espaço. E ali as pessoas também frequentavam as praças do cemitério, pois não tinha esse termor todo como tem hoje em dia. Então, sempre esses cemitérios mais antigos vai ter a praça. E quem vai estar ali? A pombogira da praça, a pombogira da Calunga, a pombogira Rosa Caveira, a pombogira Dama da Noite, todas essas pombogiras que são falangeiras de caveira ou estão de alguma forma pertencente ao cemitério, atuando no cemitério. É como se fosse realmente para reunir todas as entidades ali. Se a encruzilhada é um ponto no mundo onde tudo se encontra, dentro do cemitério é como se fosse a encruzilhada do cemitério. A praça é um local onde todas as entidades estão ali presentes. Então vamos considerar que a praça é o marco zero do cemitério, onde nós vamos ter um lado branco e o lado preto do cemitério. Esses lados eles vão se dividir tanto socialmente quanto também espiritualmente. Lembra-se, lado negro, os indigentes, o cruzeiro negro, e o lado branco, as pessoas não indigentes, que geralmente é a parte mais bonita do cemitério, onde tem o cruzeiro branco. Esses cruzeiros eles eram levantados justamente porque a Igreja Católica sempre teve ali embutido em sua doutrina o culto às almas. Não só dentro do cemitério, mas nas portas das igrejas. Assim como você olhava uma igreja de frente, você via um cruzeiro. Era comum, atualmente não tem, mas era muito comum porque as almas estavam sempre ali e ainda continuam ali, só que agora sem cruzeiro. Nos cemitérios existia muita preocupação com a questão da queima das velas. Você não podia acender vela em cima das lápides, porque tudo poderia pegar fogo a qualquer momento. Eles não entendiam como funcionava a putrificação de um corpo. Hoje nós ainda não entendemos por completo. Os policiais florenses ainda fazem muitas pesquisas sobre isso, mas sabemos que o nosso corpo ele elimina gases tóxicos e também inflamáveis. Então é muito comum a gente ver fogo no cemitério. Então eles tinham essa preocupação, porque se você acende uma vela e aquele corpo solta esses gases, pode provocar um acidente. Então existia esses cruzeiros para você acender as velas ali. Então é uma redoma com areia, você acendia e ali no meio daquela redoma tinha o cruzeiro, chamado Cruzeiro Santo ou Cruzeiro Bendito e tudo mais. Temos dois cruzeiros, então nós temos duas entidades. Isso é muito importante porque aqui vai entrar a parte mais latente da Umbanda. Lembra, tudo na Umbanda é equilíbrio, polo positivo e polo negativo. Então no polo negativo nós temos o cruzeiro negro e no polo positivo o cruzeiro branco. No polo negativo, no cruzeiro negro, quem vai comandar aquele cruzeiro ali, aquelas almas indigentes, é o Exu Caveira. Enquanto no cruzeiro branco, no lado não indigente, quem vai dominar ali, quem vai chefiar esse cruzeiro é o Exu Meia-Noite. Eles são irmãos, eles são duetos. Então o Exu Caveira, ele vem todo representado como a morte, aquela figura catavérica, com capa, com tudo aquilo que a gente representa ele, tanto nas imagens como no imaginário. E realmente ele é dessa forma. Na outra, nós temos também um caveira. A gente esquece que Exu Meia-Noite ele é do reino dos caveiras, ele é da falange dos caveiras, só que ele não é representado com a cor preta, e sim com a cor branca. Ele é um dos poucos Exus que vestem branco. Então a cartola dele, a capa dele, ele se veste todo de branco. Então ele está com a chave do cruzeiro branco, enquanto o Exu Caveira está com a chave do cruzeiro negro. No futuro eu vou fazer um vídeo especial sobre as almas e vamos entender para que servem essas chaves dos cruzeiros. Mas aqui agora não tem tanta relevância, porque nós estamos falando sobre a anatomia espiritual do cemitério. Mas é importante você entender que os espíritos indigentes, as almas perdidas, as almas profanas, as almas vagantes, os obsessores, os quiumbos, os cumburucus, os zombeteiros e todo tipo de energia negativa e densa vai para o cruzeiro negro. Lá é descarregado, lá é transpassado.
Já no cruzeiro branco, são os espíritos perdidos, os espíritos desamparados, os espíritos chorosos, são os guias, os mentores, todo tipo de entidade de luz que queira fazer passagem através do cruzeiro branco, vai fazer através do cruzeiro branco. Pode trocar? Pode trocar a qualquer momento. Uma entidade profana pode ir para o cruzeiro branco e uma entidade de luz pode ir para o cruzeiro preto sem problema nenhum. Tudo depende da intenção. E quem é que vai ordenar essa mudança? São os dois chefes, o Exu Meia-Noite e o Exu Caveira. Tudo depende da situação. A regra primordial é essa. O espírito está vibrando positivamente, cruzeiro branco. O espírito está vibrando negativamente, cruzeiro negro. Então a regra primordial é essa, mas toda regra tem suas exceções. Então quando uma pessoa ela entende isso, ela sabe aonde ela vai. Se eu estou indo para o cemitério para fazer um trabalho de cura, isso vibra positivamente. Então eu vou no cruzeiro branco. Se eu estou indo no cemitério para fazer uma demanda, eu vou no cruzeiro preto. Se eu estou indo no cemitério para fazer um adoçamento para que o meu casamento se torne mais forte, mais blindado, cruzeiro branco. Se eu estou indo para destruir um casamento, cruzeiro negro. Então tem essa divisão, tem essa separação, mas tome muito cuidado, porque você está passando por filtros espirituais de chefia. Para fazer o bem, para fazer o mal, não importa, a entidade não está vendo a sua intenção em si, mas todo o contexto em geral. Para você passar no cemitério, você vai ser vigiado através das lombas, você vai ser vigiado através de Exu Mirim, você vai ter que passar pela praça em algum momento e você vai chegar até o grande chefe, que seria o Meia-Noite ou o Exu Caveira. Ali você vai ter que mostrar realmente o que você veio. Se é para fazer o bem, se é para fazer o mal, eles não se importam com isso, porque a consequência é sua. A entidade nenhuma se mete no seu livre-arbítrio. Contudo, eles não são obrigados em fazer. Então você pode estar perdendo muito dinheiro ali nos materiais que você comprou, perdendo tempo, dedicação e fé para fazer uma coisa que nem vai funcionar. Então tem que tomar muito cuidado com a coerência do que você vai fazer. Quem sabe no futuro eu falo mais sobre isso, porque é algo muito interessante como é que o pensamento mexe com a questão da feitiçaria no contexto moderno. Isso é muito forte, muito pesado, mas também hoje não é o dia. Além de tudo isso, ainda nós temos as covas e as catacumbas. Catacumbas, na verdade, assim, no contexto histórico, né, catacumbas são como se fosse um cemitério subterrâneo, com vários locais para colocar caixões e tal. No contexto moderno do Brasil, catacumba sempre foi aquela lápide que era enterrado. Então nós temos a cova, que é o buraco, em terra, e depois temos a lápide que vem em cima. Já em outras visões, a lápide já é aquele murinho que fica em frente à cova, que seria mais um cemitério americano, que aquilo seria uma lápide ou a lomba menor. Já que no contexto do Brasil, a gente vai entender como catacumba aquela caixa que se faz em cima, às vezes decorada, às vezes de cerâmica, mas sempre tem algo ali. Engraçado que esse tipo de lápide de catacumba passou a ser feito por dois motivos. Primeiro, para que ninguém furtar nem o cadáver e nem os pertences do cadáver. Porque antigamente as pessoas eram muito enterradas com joias, com tesouros, e hoje não pode mais. O Estado não protege, então ele já fala, não enterra porque eles vão roubar. Então era feito para proteger. Mas até ser feito, poderia acontecer de ser roubado porque os coveiros já sabiam. Eles já olhavam e eu vou roubar isso aqui. Eles ficavam até o final para enterrar, então acabava roubando mesmo. Então não adiantava muito. E segundo, na Idade Média tinha um pavor de que os mortos se levantassem. Verdade, eles acreditavam muito que vampiros ou zumbis poderiam tomar posse ali, que era considerado espíritos, tomar posse ali daquele corpo e levantar. Além dessas histórias ter vindo para o Brasil, junto com os europeus, se mistura a história do corpo seco, que é um espírito amaldiçoado, que ele não é aceito no céu, não é aceito no inferno, então ele acaba ficando preso na terra e ele sai absorvendo a energia vital das pessoas, a alma e tudo mais. Então tinha muito esse temor. Gente, era o passado, então as pessoas criavam formas de evitar essas coisas. Então surge ali aquela lápide
muito pesada, de concreto, de pedra, ou uma estrutura, tem um cemitério que tem uma estrutura, uma imagem de um anjo, de uma cruz, de um santo, que era feito em granito para ser realmente pesado, para que aquele maldito defunto não se levantasse de forma nenhuma. Então ele tem um contexto histórico em cima daquela coisa. Mas na nossa religião, como existe, então algum espírito toma posse daquele espaço. Então nós temos o quê? Nós temos a cova, que a cova é o buraco. E no cemitério é muito comum que covas fiquem abertas. Para facilitar, caso aconteça alguma coisa, já tem covas abertas, não precisa o coveiro ficar horas cavando uma cova. Então ele sempre deixa 1, 2 covas abertas, ou quando tem exumação, que eles vão tirar o corpo depois de 3 anos, eles vão deixar aquela cova aberta, é como se fosse para ela respirar, mas com certeza ela vai ser usada por outro corpo daqui a pouco, porque a rotatividade de corpos no cemitério é muito alta. Então, essas covas vai pertencer ao Exu das 7 covas. Então, ele está ali. Por que tem um Exu na cova, gente? Porque muita gente utiliza da cova aberta para fazer feitiçaria, fazer maldade. Então, tem uma entidade posta ali com a chefia do Exu Caveira para proteger essas covas. Mas por que o Exu Caveira? Porque essas covas abertas geralmente ficam do lado dos indigentes. Quem é que morre com maior facilidade? A pessoa pobre, a pessoa indigente, a pessoa que está na rua, sem identidade, sem nada. Então, essas pessoas, elas morrem com muita facilidade, então elas são enterradas rapidamente, não passam por autópsia, não passam por nada. São jogadas nas valas e são enterradas. Então, se um feiticeiro ir lá e colocar um feitiço lá, colocar uma magia tal, e é enterrado um corpo ali, essa magia vai começar a funcionar. Então, o Exu Sete Covas está ali para vigiar justamente isso. Ele vai evitar que a pessoa jogue a magia? Não, só que ele vai evitar que a magia funcione. Assim que funciona. Já no outro lado, nós vamos ter também covas abertas, sempre fica 1 ou 2 abertas, mas elas não ficam expostas. Geralmente é posto uma grama falsa, hoje em dia é grama falsa, mas antigamente deixava-se uma laje em cima, que era um pedaço de pedra ou uma madeira bem grande, para que nada entrasse, principalmente chuva. Se chovesse, não ia molhar, não ia empoçar água naquela cova, porque quando chove as pessoas não deixam de morrer. Então tem que ter ali um espaço seguro para os familiares olharem e falarem: eu não vou deixar meu pai, minha mãe ali numa cova molhada, cheia de água. Então tinha toda essa preocupação, porque é o lado não indigente. Então ali também vai ter um Exu das 7 covas, mas não existe aquela preocupação tamanha ali, até porque não tem acesso fácil àquele local. Também nós vamos ter o ossário, que é o local que depois da exumação os ossos dessa pessoa é posta em um saco e é colocado numa caixa no ossário. Tem famílias que têm os seus próprios ossários, seus próprios mausoléus, mas geralmente é um ossário coletivo da prefeitura, então ali também tem uma entidade, que é o Exu do ossário ou a pombogira do ossário, mas elas não se interferem muito, geralmente esses locais são fechados, é mais em questão de roubo. As pessoas antigamente roubavam muito ossos para fazer macumba. Não só os próprios macumbeiros, mas de todo tipo de crença usa dos ossos para medicina, para cura, para magia negra, para um monte de coisa. Então o ossário ele sempre foi um local muito bem protegido, com grades, com muros e paredes fortes e tudo mais. Mas porventura, se acontecer, ali tem 2 guardiões para esse tipo de situação. Eles vão evitar que a pessoa leve os ossos? Não. Mas cabe a eles dar um susto, ver se a pessoa vai embora. Quem vai no cemitério para roubar, não vai de dia, vai de noite. E quem já foi no cemitério à noite, sabe que é uma tensão o tempo todo. Principalmente dependendo do que você vai fazer. Então, cabe dar um susto. Não resolver o susto, elas vão tirar a energia daqueles ossos e você vai levar apenas cálcio. Só isso. Você está levando cálcio para sua casa. A energia que estava ali, eles conseguem retirar e colocar em outro local, para evitar que esse elemento que é muito importante, muito sagrado para eles, que é os restos mortais de um antepassado, seja maculado
em uma outra situação, sejam sujos, sejam despurificados em uma situação de magia negativa, de magia negra e tudo mais. Então eles têm esse cuidado. Mas é muito difícil. Primeiro que hoje macumbeiro é covarde, não faz mais isso. E as pessoas que querem fazer não fazem. E é muito seguro. Hoje em dia os cemitérios são muito seguros. Então praticamente essas entidades estão cada vez mais de folga. Porque graças a Deus estão parando de roubar os ossos do cemitério. Mas no passado isso era muito comum. Muito comum. E para finalizar, nós temos a catacumba, que eu já expliquei anteriormente, que é a lápide. Na catacumba nós temos o Exu catacumba ou Exu das 7 catacumbas. Quando eu falo assim, o Exu catacumba ou Exu das 7 catacumbas, é quem difere neste momento no cemitério. Essas nomenclaturas de 7, se tem 7 ou se não tem, é só dentro do terreiro. No espaço sagrado, não faz diferença. Então você pode chamá-lo de 7 catacumbas ou só Exu da catacumba, que ele vai responder da mesma forma. Essa entidade também protege ali as catacumbas, porque as pessoas ainda fazem feitiço, magia nesses espaços sagrados e acaba com que essas magias precisam passar por um filtro dessas entidades. Além de esse Exu também proteger esse espaço sagrado. É um soldado nesse exército que protege o espaço sagrado do cemitério. Então o Exu catacumba ele é muito importante, além de evitar esse mau uso do espaço, porque você pode ir até uma catacumba específica, de uma pessoa específica, e ali fazer uma invocação espiritual, necromântica e conversar e tudo mais. Acontece todo um tipo de ritual ali para você convencer aquele espírito específico a te beneficiar de alguma forma. Então quem está fazendo essa conversa entre os dois paralelos é o Exu catacumba. Então quem vai permitir ou não que aquele espírito que foi evocado, aquele espírito não habita a catacumba, gente. O espírito do indivíduo que está enterrado, ele não está ali na catacumba, ele é evocado a partir daquele monumento que foi criado para ele. Então quando ele vem, quem vai fazer essa triagem toda de assunto, do que deve ou não deve ser feito, é o Exu catacumba, porque esse espírito não pertence mais a esse plano. Espero que vocês tenham compreendido. É complexo o cemitério, mas ainda não terminamos. Mas se você ainda não deixou o seu like, deixe por favor. Se você não está gostando, deixe o dislike, mas vamos até o final do vídeo. Quem é que manda em tudo? Muita gente fala, é o Exu Caveira, é o Tata Caveira, é a Rosa Caveira, é o Exu da Morte. Não. Quem manda em tudo é o General Ogum Megê. Ogum Megê não é o Ogum Megê do Candomblé. Tá? Deixa bem claro isso. Ogum Megê de Umbanda. Ogum é general de Umbanda, general da banda. Então ele está em todos os ambientes que são sagrados, sempre haverá um general. Exu não é general, Exu é um comandante, Exu é um tenente, Exu é um soldado, mas ele não é general. O general sempre vai ser Ogum Megê. Então nesse espaço sagrado, com toda essa estrutura que foi dita aqui, quem manda em tudo, quem comanda tudo, quem põe o espírito para fazer alguma coisa, quem dispõe é o Ogum Megê. Ogum Megê, ele está dentro do cemitério porque ele é o mesmo Ogum Megê que também está no meio da encruzilhada. Então ele faz a ponte entre o que é da sociedade em movimento e do que é da sociedade sem movimento, o que é dentro da cidade, o que é dentro do cemitério, o que está vivo, o que está morto, o que é carnal, o que é espiritual. Ele é Megê, ele está no meio. É diferente de Ogum Xoroquê, que isso aí é outra situação completamente diferente dessa. Ogum Megê, ele transita entre os mundos, e como fosse a própria figura de Exu Orixá, mas não estou fazendo sincretismo, não. É uma entidade que ela comanda dois ambientes diferentes, encruzilhada e cemitério. Então a mesma entidade vai estar nos dois ambientes. Então quando acontece algum problema no Cruzeiro Branco, no Cruzeiro Preto, na catacumba, na lomba maior, na lomba menor, na porteira, na praça, com o Exu Mirim, em qualquer lugar, tudo vai ser reportado ao general, ao Ogum Megê, e a partir da sua estratégia ele vai comandar toda a gira,
que é gira, o que se movimenta, toda a estratégia. Então, ele que vai comandar tudo. Então, nenhuma entidade age por si só. Todas elas passam pela chefia, pelo comando do Ogum-Megé. Então, isso é muito importante. Saudou o portão do cemitério, adentrou, ao chegar na praça, faça também uma reverência ao Ogum-Megé. Se você vai no Cruzeiro Branco, chega lá, sauda o Exu Meia-Noite. Se você vai no Cruzeiro Preto, porque lá também se faz bondade, não só maldade, faz a reverência ao Exu Caveira. Se você está indo, quer ficar na praça, quer fazer alguma coisa na praça, sauda as pombogiras que estão ali, sauda as moças, vai no muro, faz alguma coisa na beirada do muro, lá dentro, sauda o Exu da Lomba e assim vai. Quando você sauda, você está falando, eu reconheço que você está aí, eu sei que você está aí, eu conheço os seus fundamentos, permita que eu adentre os seus segredos. Quando a gente sauda é isso, a entidade não ignora uma saudação, entenderam? Então é muito importante. Espero que vocês compreenderam tudo que eu falei. No próximo vídeo, que é a terceira parte, nós vamos falar da estrutura da Calunga maior. E eu vou colocar um complemento ali também que vai ser segredo, mas não perca o vídeo de amanhã, por isso se inscrevam no canal e ative o sininho de notificação. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike, mas comente aqui. Você ainda tem medo de ir no cemitério? Se você ainda tem medo de ir no cemitério, antes de responder isso, assista o primeiro vídeo. Assista o primeiro vídeo, assista o segundo vídeo e comente aqui se você tem ou não medo de ir ao cemitério. Eu fico aqui, até mais. Tchau, tchau.